Existe um segredo que você não encontrará nos livros, nem na internet, tampouco em ordens místicas. Este segredo não está nos documentários da Netflix. Este segredo apenas algumas pessoas no mundo conhecem. Aquelas que combatem seu uso e aquelas que pagaram um preço muito alto para conhecerem este segredo. Pagaram com a própria alma. O que você vai ouvir agora neste vídeo pode até soar como loucura, e eu até prefiro. Por isto, eu te peço, não acredite em nada do que irei revelar. Só escute e reflita, deixando que a sua própria alma responda se é verdade ou não. Porque, no final de tudo, a verdade é somente uma, e ela não precisa da sua crença. Ela apenas já é. E para começar, eu já inicio esta revelação perguntando: você já reparou que os piores crimes do mundo, aqueles que envolvem crianças e tráfico humano, estes crimes nunca são resolvidos? Os nomes aparecem, as vítimas testemunham, as provas vazam para a sociedade, mas ainda assim, ninguém vai preso. Agora me diga, por quê? A resposta que você pode dar é poder, corrupção, chantagens. Isso é verdade, mas saiba, isso é apenas a primeira camada, a mais superficial. Porém, abaixo dela, muito mais abaixo, existe uma segunda camada. Uma camada que os bilionários escondem, mas que quando vaza, dizem apenas que são negócios. Mas essa camada para nós, verdadeiros gnósticos, o que há mais de 2000 anos continuando sendo perseguidos, chamamos de alimentação dos arcontes. Você está pronto para descer ao submundo e conhecer essa secreta camada? Que a mídia começa a revelar como Deep State? Porque se você estiver pronto, eu vou te mostrar neste vídeo o que realmente aconteceu na ilha de Jeffrey Epstein e o porquê. Eu vou te revelar por que as crianças são o recurso mais valioso desse submundo. Um bem mais valioso que petróleo, mais valioso que diamantes e que ouro. E eu ainda vou te mostrar como esse sistema se alimenta de você, de todos nós, todos os dias. Isso sem que você saiba ou perceba. Mas isso até agora. Você quer saber como que o caso Epstein pode revelar toda a verdadeira e secreta realidade da elite do mundo? Respire. O que você vai ouvir é algo que vou dizer apenas uma vez. E mesmo assim você não vai conseguir esquecer nunca, jamais. O caso Epstein é algo estranho, algo que nunca jamais seria dito abertamente, mas que todo mundo sente e sabe. O caso Epstein revela o apetite nefasto
dos anjos caídos. Loucura? Bem, saiba que as pessoas absurdamente ricas, os bilionários, os políticos, os cientistas renomados, eles não pensam assim. Tanto não pensam assim que eles cometem crimes com crianças para saciar a fome desses falsos deuses. E saiba, eles não fazem por dinheiro, não fazem por prazer, nem porque são loucos. Fazem como se fosse uma obrigação religiosa, assim como um filho de fé que sacrifica um bode ou uma galinha para o seu Exu, para o seu orixá. Eles entram em um quarto escuro com uma menina, sabendo que jamais serão punidos, mas ao contrário, eles serão beneficiados. Mas o que eles sabem que você não sabe? Como disse antes, é algo que nós, seres humanos comuns, acreditamos ser loucura. Pense comigo sobre Jeffrey Epstein. Tinha uma ilha particular, um avião particular, caderninhos com números de telefone de reis, príncipes, presidentes, banqueiros e ganhadores do Nobel. Mas Epstein não era o mais rico, não era o mais inteligente. Ele era apenas um escravo da elite, alguém que servia a um círculo secreto que jamais aparecerá nas manchetes dos jornais, porque são eles que patrocinam os jornais. Mas perceba, quando Epstein foi preso, dias depois ele morreu, enforcado. As câmeras estavam desligadas, os guardas supostamente dormindo, a cela de segurança máxima aparentemente intacta. Hoje, todos os documentos foram liberados e alguns nomes apareceram. Mas alguém foi preso? Ninguém foi preso. Por quê? Pense comigo e responda se puder. Se você tivesse 50 bilhões de dólares, você arriscaria tudo por uma compulsão sexual primitiva com menores? Claro que não. Mas saiba, existe outra moeda. Uma moeda que não aparece em nenhum extrato bancário. Uma moeda que os bancos não rastreiam. Uma moeda que os verdadeiros donos do mundo aceitam em troca de poder absoluto. Mas que moeda é essa? Preste atenção, porque agora você vai ouvir a revelação que os livros de história escondem. Há muito tempo, antes do tempo e do espaço que conhecemos hoje, existia o Pleroma, um reino de luz infinita, um local sem sombras, sem maldade, sem morte. Mas desse local de plenitude, alguns seres caíram. Os gnósticos chamavam eles de arcontes, os cristãos de anjos caídos. Se você me perguntar, são demônios? Eu te respondo, não, são piores. São parasitas divinos.
Eles perderam a capacidade de se alimentar com a luz do pleroma e, por isto, usaram artifícios para criar a vida biológica através da qual eles se alimentam da luz do pleroma. Sim, as plantas, os animais, os seres humanos, você, eu, todos somos geradores de energia desses parasitas. Mas talvez você esteja se perguntando, como assim? Como isso ocorre? A resposta está diante dos nossos olhos. Está inscrita nas próprias leis da natureza desse nosso universo inferior. O ser humano não absorve diretamente as calorias da luz solar. Ele não se alimenta da luz bruta do sol como quem bebe de uma fonte imediata. Antes, é necessário que as plantas recebam essa luz, assimilem sua força invisível e a transformem em energia, nutrientes, vitaminas e substâncias vitais capazes de sustentar a existência humana. A luz, portanto, precisa descer do plano, de plano em plano, de dimensão em dimensão, de uma para outra. Precisa ser convertida, condensada, materializada. E mesmo depois deste primeiro processo, certos elementos ainda passam por novas formas de transmutação. Algumas proteínas, gorduras e compostos essenciais são elaborados no corpo dos animais, como as proteínas do leite, dos ovos e a creatina da carne. Somente depois elas são consumidas e assimiladas pelo organismo humano. Isso revela uma lei profunda. A vida inferior não recebe a energia superior em sua forma pura. Ela precisa de intermediários, de corpos, de veículos e de processos de transformação. Assim também ocorre no plano espiritual. Dessa mesma forma que explicamos, o seu corpo também é um conversor de luz do pleroma em energia vital que alimenta os arcontes. Agora a loucura faz mais sentido e deixe de ser loucura para você? Você está conectado diretamente com a luz do pleroma através do subconsciente, seu lumen interior, aquela centelha que você chama de divina em si. Mas sua consciência objetiva transforma essa luz do pleroma em energia que os arcontes podem digerir através da sua raiva, da tensão, do medo, do êxtase, da tristeza, da dor, principalmente do seu sangue, um extrato vital mais desejado por ele. Peço que você reflita e responda a si mesmo. Você já sentiu, depois de uma briga ou de uma discussão, surgir um cansaço físico imediato, uma moleza, como se algo tivesse sugado a sua energia? É exatamente isso. Como adultos, nosso corpo desperdiça energia com regeneração das células, com a ansiedade do dia, com o esforço de manter as máscaras sociais. Mas as crianças não. A criança é pura. Um canal aberto para receber e acumular a luz mais intensa e poderosa do pleroma. Repare como as crianças têm muita energia e não param um segundo sequer. Elas possuem energia bruta, pura, crua. E quando a criança sente medo extremo, dor causada por alguma violação, o seu sangue derramado é a umbrella pura mais desejada por esses deuses parasitas. É nestes ritos de sacrifícios infantis
que acontece o pico, uma explosão energética que os arcontes enxergam como um banquete farto. É por isso que os poderosos querem crianças. Não é só por perversão, é eficiência calórica e energética para retribuir o pacto que fizeram. A elite mundial, aquela que realmente manda no mundo, os trilionários, essa elite aprendeu esse segredo há milênios. Eles oferecem crianças em sacrifícios desde a época que os arcontes eram chamados de Moloch. Em troca, eles recebem proteção jurídica e além. Por exemplo, os casos que testemunhas somem ou morrem. Provas que descaradamente evaporam. Recebem prosperidade que desafia a lógica. Por exemplo, né? O negócio que dá certo e lucro de forma extraordinária, mesmo quando deveria falir. Recebem longevidade, como por exemplo os bilionários de 90 anos, parecendo ter 50, 60 anos. Pense, Epstein era um simples professor de matemática, um homem que montava cálculos numéricos no ensino fundamental. Mesmo como simples professor, ele tinha uma ilha, aviões, meninas, rituais. Será que era tudo dele mesmo? E quem herdou? O que posso dizer aqui é que ele serviu bem à elite, até o dia em que ele quase contou sua fórmula secreta. Foi neste momento que os arcontes, ou os seus capangas humanos, desligaram as câmeras. Dormiram os guardas e cortaram a língua que ia falar tudo ao mundo. Agora, a parte que dói. Você não vai ter acesso a isso. A imprensa não vai expor isso. A polícia não vai investigar isso. Os arcontes precisam desse combustível. E a elite precisa permanecer no poder. E neste pacto vicioso, e enquanto houver crianças, enquanto houver sangue, enquanto houver seres humanos corruptos, o pacto continua valendo. Esses casos de crianças desaparecendo não se encerrarão. Mas você tem uma escolha. Você não vai salvar as crianças da ilha, mas você pode salvar a única coisa que os arcontes nunca terão: a sua centelha luminosa original. Esta é a finalidade do canal Eclesia Lux: esclarecer e ajudar você a se proteger. Por isto, se valeu assistir esse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe o nosso vídeo, impulsionando o algoritmo levar as nossas mensagens para mais pessoas. Comente abaixo, meu amigo, filho da luz. Você acredita que a elite alimenta os arcontes com sangue de crianças inocentes? O importante mesmo é que agora você sabe. Sabe porque o caso Epstein nunca vai ser resolvido. Sabe porque os poderosos nunca serão presos. Sabe qual é a verdadeira moeda de troca do mundo: a Umbrella. Por isto, a questão agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Talvez nada. E isso é exatamente o que eles esperam de você.
Não deixe de ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo sobre a saga dos Arcontes. Me despeço com votos de Pax et Lux e até a próxima lição.